Estudos para concursos, INSS, Lei de Direito Administrativo para 866, sobre a seção de alienações da 866. Alienações é importante, né? Cai muito. Das alienações. Cai muito. Está no artigo 17. Bom, a alienação do bem da administração pública subordina à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação de obedecerá as seguintes normas. Quando imóvel dependerá da autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidade de autarquia e fundacionais para todos inclusive as entidades paraestatais dependerá da avaliação prévia da licitação na modalidade de concorrência dispensada a este nos seguintes casos. Quando é dispensado, na dação de pagamento e é dispensado também na doação, e é também dispensado na permuta, é dispensado na investidura e é dispensado na venda. E é dispensado na alienação gratuita. Bom, voltando para a lei de direito teco. Essas são dispensadas a modalidade de concorrência, que é o treco que tem mais valor, que pode ser praticamente os mais valores, tipo de valor, que é tipo assim, deixa eu ver, é convite, depois é tomada de preços, depois é concorrência. Essa é a ordem básica das licitações, tá? E daí vocês estão fazendo alienação usando algum desses métodos de licitação, entendeu? Daí o concorrência é o básico, entende? Porque o concorrência pode em todos, não pode qualquer coisa, qualquer valor pode ser concorrência. Então, e para todos, inclusive entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia, que é o dar um valor para essa coisa que vai ser alienada, e de licitação na modalidade de concorrência dispensada nos seguintes casos. Daí, quando é que não acontece concorrência? É quando há dação em pagamento, que obviamente eu não tenho a menor ideia do que é dação, mas depois tem a doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado disposto na linha FHI, ou seja, basicamente o treco está indo da administração pública para a administração pública, e a administração pública está doando uma coisa, não precisa de uma concorrência, entende? A permuta, que é uma troca entre os trecos, por outro imóvel que atende aos requisitos constantes no inciso X do artigo 24 dessa lei. A investidura, esse aqui eu não sei, e também não precisa de concorrência para uma venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera do governo, né? Porque, tipo, se você tá devolvendo para a administração pública que nem aquele outro. Só que nesse caso, você está vendendo ao invés de alienar, porque poderia na alienação poderia um público, um cara privado, um cara jurídico comprar esse imóvel. Bom, alienação gratuita, onerosa ou aforamente concessão de direito real de uso da locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades de administração pública. Também não deve. Essa coisa de não deve é irritante, né? Não precisa de concorrência. Não. Deixa eu escrever isso aqui para ficar lembrando. Precisa de concorrência. Não precisa de concorrência na alienação gratuita, já li isso. Não precisa de concorrência nos procedimentos de legitimação de posse. Se trata o artigo 29 da 6 ou 383, que eu não tenho a menor ideia do que fala, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua a sua tal atribuição. Não precisa de concorrência na alienação gratuita, onerosa, ou feramente concessão de direito real, uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial, ou no âmbito legal com área de até 250 metros quadrados. Que louco, né? Inserido no âmbito do programa de regularização fundiária e interesse social desenvolvida por órgãos da entidades da administração pública. A alienação e concessão de direito real de uso gratuito ou oneroso de termos públicos rurais da União e de INCRA, onde incidem em ocupação até o limite decretado 1. Para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. E assim termina essas coisas de não precisa de concorrência. Daí voltando na alienação, quando está alienando um imóvel, se lembra que tem uma, na verdade, uma coisa que mais cai dessa coisa de alienação basicamente quando é móvel e quando é imóvel. Mas essa diferenciação básica aqui. Daí essa coisa de imóveis é a coisa que fica mais fácil. Essa é a diferenciação básica. Quando ali não móvel, dependerá da avaliação prévia da licitação dispensada está nos seguintes casos. É dispensada a licitação na doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Quando é móvel, alienação de imóveis,
é dispensada na permuta, permitida exclusivamente entre órgãos de entidades de administração. A alienação de imóveis é dispensada quando na venda de ações que poderão ser negociadas na bolsa, observada a legislação específica. A venda de alienação de imóveis é dispensada quando venda de títulos na forma de legislação pertinente. A alienação de imóveis também é dispensada para a venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A alienação de imóveis também é dispensada quando venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades de administração pública sem utilização de previsão por quem deles dispõe. A alienação de imóveis, e é só esses caras aqui. Se você deu para perceber, basicamente as alienações que são dispensadas, as coisas ou não usa a concorrência, basicamente coisas que vai direto para a administração de volta, ou que receberam de graça a administração. Daí continuando no parágrafo 1, 2, 1, 2, 2A, 2B e 3. Maluco isso aqui, né? Bom, os imóveis doados. Isso aqui é alienação, tá? Alienação. Doados com base na linha B do inciso 1 deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora vedada a sua alienação pelo beneficiário. A administração também poderá conceder título de propriedade ou do direito real e uso de imóveis dispensados à licitação, quando os destinar-se a dispensar a licitação, quando destinar-se a outro órgão ou entidade de administração pública ou qualquer que seja a localização do imóvel. A pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação e mansa, pacífica exploração direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o 1 do 6 da 11.952. 2A, nas hipóteses do inciso 2, do parágrafo 2, que a gente viu, que era a pessoa natural que temos de lei, que dispensa a licitação, quando é destinado a alienação para uma pessoa natural, que nos termos da lei, regulamento o ato normativo de órgão competente. Implementados os requisitos de cultura, ocupação e mansa e pacífica exploração direta sobre a área rural. Eu não entendi direito, mas parece que é uma alienação de alguma coisa para uma pessoa fazer algo com agricultura. Não faz muito sentido para mim. Não entendi o que é esse 2 tá. Esse inciso 2, mesmo eu lendo duas vezes. Bom, as hipóteses do inciso 2 do 2 ficam dispensadas na autorização legislativa, porém submetem-se ao seguinte condicionamento: a aplicação exclusiva nas áreas em que a detenção particular seja comprovadamente anterior à 1ª de dezembro de 2004 e também condicionada à submissão aos demais requisitos de impedimento do regime legal de administrativo, designação e da regulação fundiária dos sistemas das terras públicas. Também as condições de vedação de concessões para hipóteses de exploração não complementadas na lei agrária, nas leis de designação das terras públicas, nos termos ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico, e também nas condições de previsão de rescisão automática de concessão dispensadas notificação em caso de declaração de utilidade de necessidade pública ou interesse público. Isso aqui eu não entendi, na verdade. Próximo 2b. A hipótese do inciso 2, de novo, só se aplica a imóvel situado em zona rural, não ser sujeito à vedação, impedimento ou inconveniência da sua exploração mediante atividade rural. Finalmente faz sentido. A 2, né? A 2 que não fazia sentido para mim. Agropecuária, agro, imóvel. Bom, vamos lá. A hipótese do inciso 2, do 2, só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito à vedação, impedimento ou inconveniência de sua exploração mediante atividades agropecuárias. Fica limitada às áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Pode ser acumulada com o administrativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo até o limite previsto no inciso 2 desse parágrafo. Deixa eu ver o que está no inciso 1. Quando imóveis dependerá da autorização legislativa para órgãos da administração direta em entidades autarquicas fundacionadas a ter para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia de licitação modalidade de concorrência. Interessante. Entende-se por investidura para os fins desta lei. 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros na área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se torna inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação
e desde que esse não ultrapasse 50% do valor constante na linha A do inciso 2D do artigo 23 dessa lei. A alienação aos legítimos possuidores por direitos ou falta destes ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensados na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Falta só mais 3 parágrafos e uma coisa que nunca caiu é o artigo 18 de concorrência de 3 parágrafos 4, 5 e 6. A doação, que é ainda a gente se lembra que a gente ainda está falando da alienação, né? E a doação aparece apareceu em todos os métodos de imóvel e imóvel. Vamos lá. A doação com encargo será licitada no seu instrumento. Constatarão obrigatoriamente os encargos e o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer imóvel em garantia de financiamento ou cláusula de reversão, e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Para a venda de bens imóveis, avaliados isolados ou globalmente em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23 do inciso 2, a linha B, desta lei, a administração poderá permitir o leilão. E essa agora nunca caiu. O artigo 18 diz: na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se a comprovação do recolhimento da quantia correspondente a 5% da avaliação. E um treco que cai muito é o artigo 19. Os bens imóveis da administração pública cuja aquisição seja derivados de procedimentos judiciais ou de dação de pagamento poderão ser alienados por ato de autoridade competente, observadas as seguintes regras: a avaliação de bens alienáveis, comprovação de necessidade de utilidade de alienação e a adoção de procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Isso aqui é o mais engraçado e é o que mais cai. Basicamente é quando a administração conseguiu esses caras de um meio engraçado, de um meio estranho, que é no caso aqui é se ser autoridade de procedimentos judiciais, ela não se faz a concorrência, entende? Faz um leilão. Prozinho, isso aí foi os tecos de alienação, né?